E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver o estudo sobre cilindros. Cilindro é um corpo redondo que está muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por exemplo, temos copos no formato de cilindros, canecas. Temos o nosso famoso papel higiênico, formato de cilindro. Temos vidros de desodorantes. Outro desodorante aqui, ó, formato cilíndrico. Então são vários objetos. Hoje nós vamos aprender a calcular volume e a área de suas superfícies dos cilindros. Vamos lá então. Elementos do cilindro. Bom, o cilindro é composto por uma base geratriz. O que é geratriz? Esse segmento verde aí, ó, a distância da linha superior da base superior até a linha da base inferior. Temos duas bases que são bases paralelas. A altura é a distância entre os planos que contêm essas duas bases, segmento em azul aí. Temos um eixo central que liga os dois centros das bases, onde as bases são circulares. Todo círculo possui um raio em amarelo. Praticamente é isso que a gente tem assim dos elementos principais do cilindro. Classificação dos cilindros. Os cilindros se classificam em retos e oblíquos. Quando um cilindro é reto? Quando a geratriz for igual à altura. Como assim? Imagina que você tem um retângulo de lado menor R e outro lado medindo H, que pode ser igual a G, no caso nosso aqui, geratriz. Se eu pegar sobre um desses lados do retângulo e fixar um eixo, der um giro de 360 graus sobre esse eixo, como está indicado ali na figurinha pela setinha verde, nós vamos gerar uma superfície circular, que vai ser o quê? Um cilindro, como nós temos o desenho aí, ó, onde H é a altura do cilindro, que no caso vai ser também a mesma medida da sua geratriz, e o lado do retângulo lá, o R, vai ser o raio da base do cilindro. Ou nós podemos ter um cilindro oblíquo. Qual a diferença do reto para o oblíquo? O reto, a altura, tem a mesma medida da geratriz, ou seja, a geratriz forma com o plano das duas bases um ângulo de 90 graus. Já no cilindro oblíquo, a geratriz forma com os planos das bases um ângulo diferente de 90 graus. Você vai ter um ângulo aqui, ó, que é um ângulo, no caso, agudo, menor que 90 graus. Ou seja, você tem um cilindro oblíquo nesse caso. A altura é diferente da geratriz. Tranquilo? Geralmente a gente tem mais o que? Cilindros no formato de cilindros retos, como essa caneca aqui, ó. Um cilindro reto. São os mais usuais. Se a gente imaginar que a Torre de Pisa lá na Itália, ela é no formato de cilindro, ela seria um cilindro oblíquo, porque ela tem uma certa inclinação com o plano da Terra. Vamos dar sequência. Áreas da superfície de um cilindro reto. Bom, um cilindro ele é composto pela área da base. Olha só, você tem a base superior, que eu coloquei em destaque aí, e a base inferior. Como a base é um círculo, a área da base é quem? Πr ao quadrado. A área do círculo, π ralho ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. Você também tem a área da superfície lateral do cilindro. A área da superfície lateral do cilindro é o quê? Como se você pegasse um papel higiênico. Tem aqui um papel higiênico aqui, ó. Eu vou fazer o que nesse papel higiênico? Olha só. Vou fazer uma marcação aqui. A caneta não está pegando, falhou, hein? Bom. Esta marcação
colocar um marca-texto aqui. Ó, essa marcação aqui em amarelo. Nós vamos abrir o cilindro como se eu fizesse um corte nele ali, ó. Fazendo um corte. Você vai ter essa região aqui, ó, no formato de um retângulo. Ou seja, se eu abrir um cilindro como se fosse abrir uma latinha de refrigerante e desenrolar ela, eu vou ter formado um retângulo na superfície lateral, que é quem? É o rótulo do cilindro no nosso caso. E as duas bases ficam destacadas aí. Quando eu abro ele, eu tenho o seguinte: esse comprimento 2πr aqui, ó, é o comprimento de quem? O comprimento da circunferência da base. Essa circunferência ali, ó, se nós abrirmos ela, fizermos um corte nela, como se eu estivesse fazendo um corte aqui e abrindo o cilindro, esticando ele. Ao esticar ele, eu vou ter essa região aqui, ó, que vale 2πr, que é o comprimento da circunferência da base, que é o comprimento da largura desse retângulo. E a altura dele é a altura do cilindro, é a nossa geratriz, ó. Então 2πrh é a área lateral. E a área total? O cilindro tem duas bases e a superfície lateral. Então é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso vai gerar uma área total igual a 2πr que multiplica R mais H. Isso é o que? 2πr ao quadrado mais 2πrh. Duas áreas da base mais a área lateral. Beleza? Vamos embora então, dando sequência aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. Dado um retângulo de dimensões 3 e 5 centímetros, comparar a área lateral e a área total da superfície dos cilindros e revolução dele obtido. Como assim 2 cilindros? É que eu posso obter 2 cilindros. Um cilindro seria qual? Girar em torno do lado do retângulo de dimensão 3 e o outro girar em torno do lado do retângulo de dimensão 5. Como ficariam esses 2 cilindros? Olha só, se eu der um giro ao redor do retângulo do seu lado menor de 3 centímetros, eu formo esse cilindro aqui, ó, cilindro azul, onde o raio da base vai ser 5 e a altura vai ser 3. Calculando a área da base e a área lateral desse cilindro, para determinarmos a área total, teremos a área lateral 2πrh, 2π vezes 5 vezes 3, 30π centímetros quadrados. A área total, 2πr ao quadrado mais 2πrh, como R é 5, fazendo as devidas contas, 25, 50 mais 30, 80π, a área total do cilindro que foi obtido girando em torno do lado de menor medida 3 centímetros. Se eu girar ao lado do maior lado de 5, a sua altura será 5, seu raio será 3. Portanto, nós teremos a área lateral a mesma, veja que é 2π vezes 5 vezes 3, 30π, só que a área total muda. Por quê? Porque a área da base é πr ao quadrado, então é π vezes 3 ao quadrado. 9π, que vezes 2 é 18, 18 com 30, 48π. Percebemos o quê? Que ao girar em torno do lado menor, a área total é maior que ao girar em torno do lado maior. Logo, esse cilindro tem 30π centímetros quadrados de área lateral e a área total 48. Portanto, as áreas laterais são iguais. No entanto, a área total fica diferente, pois o retângulo em torno do lado menor, a área total da superfície do cilindro é maior. Beleza? Só ler a conclusão aí. Volume de um cilindro. O volume de um cilindro é igual ao volume de um prisma. Se eu tenho um cilindro, basta calcular a área de sua base e ver quantas bases dessas cabem
dentro da sua altura, até chegar ao topo dele. Ou seja, a área da base vezes a altura. No caso, a área da base é πr ao quadrado, vezes h, temos o volume de um cilindro. Um exemplo, vamos calcular o volume máximo de areia que um recipiente de formato cilíndrico pode conter. As medidas do recipiente são 1,5 metros de altura e 1 metro de raio. Jogando no volume 1 metro de raio, 1 ao quadrado. 1 vezes 1,5, 1,5. Adotando π igual a 3,14, fazendo as substituições, teremos que o volume é 4,71 metros cúbicos. Logo, o recipiente pode conter, no máximo, 4,71 metros cúbicos de areia. Tranquilo, certo? O que seria um cilindro equilátero? Todo cilindro será chamado de equilátero quando ele for reto e a sua altura for igual ao diâmetro da base, ou seja, h for igual a 2 r's, 2 raios. A gente costuma colocar que um cilindro ele é chamado de equilátero quando, veja bem, o quadrado formado pela secção, esse quadrado que eu estou riscando aqui, ó, quando esse quadrado aqui, ou melhor, quando essa secção meridional que formamos aqui, esse retângulo, quando esse retângulo for um quadrado, se ele for um quadrado, nós teremos um cilindro equilátero, altura igual a 2 raios. Portanto, se a altura é igual a 2 raios, podemos determinar a área da base πr ao quadrado, a área lateral 2πrh, então é 2π vezes 2r, por quê? Porque h é igual a 2r, então dá 4πr ao quadrado. Como eu tenho duas bases, 2πr ao quadrado mais 4πr ao quadrado, a área total 6πr ao quadrado. O volume é πr ao quadrado h, como h é 2r, πr ao quadrado vezes 2r, 2πr ao cubo. Tranquilo? Mas é só lembrar que, se o cilindro é equilátero, a altura é o dobro do raio. Basta lembrar disso, o resto vale tudo do cilindro reto anterior. Uma comunidade consome 30 mil litros de água por dia. Para isso, conta com um reservatório de forma cilíndrica, cuja medida do raio e também da altura é 10 metros. Raio 10, altura 10 metros. Portanto, por quanto tempo aproximadamente o reservatório poderá abastecer essa comunidade? Então, o que nós devemos fazer? Calcular o volume desse reservatório em litros e dividi-lo pela quantidade de litros usada durante o dia. Volume é πr ao quadrado vezes h, a altura. R é 10, a altura é 10. Substituindo, temos 1000π metros cúbicos. Substituindo π por 3,14, temos 3.140 metros cúbicos. Como um metro cúbico tem 1000 litros, temos 3.140 mil litros. 3.140 mil litros, sendo usados 30 mil litros por dia, fazendo a divisão, temos 104,66 dias, ou seja, 104 dias e 16 horas aproximadamente duraria o reservatório de água. Tranquilo, não? Só fazer a leitura correta, uma boa interpretação. Cilindro é uma matéria que aparece bastante, pessoal. Por quê? Porque está muito presente no nosso cotidiano, como mostrei para vocês. Aqui tem um novo exercício. Um líquido que ocupa a altura de 10 centímetros em um determinado recipiente cilíndrico será transferido para um outro recipiente, também cilíndrico, com diâmetro 2 vezes maior que o primeiro, ou seja, o raio de um é o dobro do raio do outro. Qual será a altura do líquido ocupado pelo segundo recipiente? Qual seria essa altura aqui, ó? Está perguntando. Sabendo que essa daqui, ó, é de 10. Bom, concorda comigo que o volume V1 do primeiro é igual ao volume V2 do segundo, que um foi despejado no outro. Partindo desse princípio, nós temos o seguinte:
O raio maior é igual ao dobro do raio menor. A altura é 10 de um cilindro de raio menor. Volume V1, recipiente 1, volume V2, recipiente 2, V1 é igual a V2. Igualando os volumes, πr ao quadrado H é igual a πr ao quadrado H. Como o R é o dobro do R, fazendo a substituição aqui, ó, nós temos que πr ao quadrado H é igual a π2r ao quadrado H. Isso gera que πr ao quadrado vezes 10, que a altura é 10, é igual a 4πr ao quadrado vezes H. Simplificando, πr ao quadrado, que é uma igualdade, com πr ao quadrado, sobra que 4h é igual a 10. Logo, 10 dividido por 4, 2,5 centímetros. A altura que o líquido irá ocupar é 2,5 centímetros. Tranquilo? Belezinha? Bom aprendizado para vocês em cilindros, hein? Espero que tenha contribuído.